Olá, meus amigos, eu sou Cristiane Drux e é com muita alegria que estou com vocês nessa Semana Espírita de Duque de Caxias. Eu agradeço ao Ricardo o convite e vamos hoje nos debruçar sobre uma temática bastante atual, bastante importante, porque vai nos falar de como nos relacionamos com uma nova realidade. Trataremos do tema o Centro Espírita pós-pandemia, desafios para o trabalho no movimento espírita. E eu, da minha parte, vou tentar traduzir algumas filosofias que a área de comunicação social espírita tenta empreender nesse momento tão atípico, tão diferenciado, tão novo para todos nós e como estamos enfrentando e capacitando os trabalhadores da área de comunicação social espírita para enfrentar essa nova realidade. Então, falaremos um pouco de um contexto geral e falaremos também das estratégias que a área de comunicação social espírita está adotando para enfrentamento dessa situação da pandemia e os efeitos causados sobre o movimento espírita. Nós vamos começar sublinhando uma frase de Allan Kardec que eu considero de extrema importância e que deve ser foco para todos nós, trabalhadores espíritas, não apenas para aqueles que se dedicam à divulgação doutrinária, mas para todos nós, ceareiros do espiritismo. Kardec nos fala, no item 5º da conclusão do Livro dos Espíritos, o seguinte: por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, nós temos nessa sentença de Kardec uma previsão de futuro, né? Ele atestou, ele fez essa afirmação no século XIX, antevendo um importante papel que o Espiritismo teria perante o progresso da humanidade. E quando ele fala de progresso, ele especifica, ele fala entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Quem conhece a obra de Allan Kardec vai se lembrar também, certamente, e eu recomendo a releitura desse artigo, que consta em Obras Póstumas, As Aristocracias. E nesse texto, Kardec vai culminar o seu pensamento, culminar as suas ilações, destacando o indivíduo intelecto-moral, que será aquela pessoa, o homem já regenerado, no sentido de tanto se articular pela inteligência, como se articular pela moralidade. E esse homem regenerado será a verdadeira simbologia, simbolizará a liderança humana que irá prevalecer no futuro da humanidade. Então, nós temos o atestado de Kardec nos afirmando que a doutrina espírita tem plena condição, né, todo o arcabouço de pensamento, todas as ideias carreadas, todos os conceitos carreados pela doutrina espírita possuem condições de nortear o homem para que ele entre nessa fase do progresso moral e que, evidentemente, impactará numa sociedade melhor, numa sociedade mais feliz. E dentro dessa proposta de arregimentação de esforços para que possamos vivenciar essa realidade do progresso moral, nós vamos, evidentemente, aprender a articular com um tríplice aspecto da doutrina espírita que precisa sempre estar junto, dentro, inclusive, do nosso escopo de entendimento para com a doutrina espírita, no seu âmbito filosófico, no seu âmbito científico e no seu âmbito religioso,
no sentido de culto, de um sentimento de religiosidade. A doutrina espírita, ela é exercida pelos espíritas que se organizam dentro da estrutura do movimento federativo, do movimento espírita, cujo local de ensaio, cujo local de exercício de várias dessas condições que a doutrina espírita nos entrega é a casa espírita. E a casa espírita, ela vai ter para nós um significado de oficina no sentido de exercitarmos esses aspectos que a doutrina espírita também nos entrega. A casa espírita é um hospital onde exercitaremos o acolhimento. A casa espírita é, por sua vez, também um ambiente de aprendizado. Então, podemos dizer que a casa espírita tem o seu viés educativo, o seu viés escola. E a casa espírita é o local onde exercitamos esse sentimento de religiosidade. Então, tem o aspecto templo. Agora, ao longo das nossas reflexões, nós iremos ver que a proposta é não deixarmos as nossas ações circunscritas a esse ambiente da casa espírita, apesar de ser o ambiente onde dinamizamos todos esses processos de aprendizagem. Mas seguindo aqui a nossa linha de pensamento e agora fazendo ponte, né, com a situação vivenciada por todos nós através, né, desse advento da pandemia, o coronavírus, né, todos os impositivos do momento, do isolamento social, da reclusão, de todos os impactos gerados na nossa vida pela pandemia, nós vamos também, nesse primeiro momento, querer elencar algumas consequências da pandemia na vida ordinária. Nós vamos elencar aqui, e recorremos a alguns estudos, né, realizados e publicados na internet, que a pandemia ela gerou impactos no mundo, né, impactos nos governos. E como se deram esses impactos? O aumento da pressão para reduzir o tempo e a ocasião de contato impulsiona e acabou por impulsionar a demanda por serviços online. Então, esse já foi um primeiro grande impacto, uma primeira grande mudança da realidade. O mundo se viu diante do impositivo, né, da realidade online. Tivemos também, e estamos tendo também, por impositivo da pandemia, mudanças significativas de prioridades em serviços e gastos, que passaram a ser combinadas com a necessidade de lidar e garantir uma força de trabalho remota muito maior, incluindo trabalhadores de campo. Então, a relação das empresas com os empregados, com os funcionários, também mudou, já que a dinâmica da vida passou para esse ambiente cibernético, a relação das empresas com os seus funcionários trouxe o impositivo da força de trabalho que migrou para o ambiente também cibernético, migrou para o ambiente virtual. E com isso, o trabalho remoto. A necessidade crescente, é um outro impacto, a necessidade crescente de transparência e tomada de decisão aprimorada está colocando maior ênfase na centralização dos dados, enquanto exacerba as questões éticas. Importante sublinhar que essa pesquisa, esses resultados, essas conclusões, elas não provêm
do meio espírita. Isso é uma pesquisa realizada no âmbito empresarial. É o Instituto Gardner que divulgou essa pesquisa. E é interessante perceber que a pesquisa aponta uma necessidade de busca pelas questões éticas. Então, nós já temos aí, né, um parâmetro para percebermos o quanto esta pandemia acabou estimulando para que fizéssemos um olhar para dentro, né? Um olhar mais voltado para o foco íntimo de cada um de nós. Também temos, evidentemente, impactos no mundo de mercado, no mundo econômico. Passou-se a falar de um novo normal, né? Agilidade, flexibilidade, mudança nos modelos de negócio, funcionalidades técnicas, novas tecnologias digitais, investimento nessas novas tecnologias digitais, são, assim, por base, o que podemos rapidamente lembrar dentro desses impactos gerados no mundo de mercado. Também tivemos, certamente, impacto nas pessoas, né? Com dados de 45.161 pessoas que participaram de uma pesquisa, verificou-se que, durante a pandemia, 40,4% dos brasileiros sentiram-se frequentemente tristes ou deprimidos. E 52,6% frequentemente ansiosos ou nervosos. 43,5% das pessoas relataram início de problemas de sono e 48% problema de sono prévio agravado. Essa pesquisa é uma pesquisa produzida por Barros MBA, ele é de Lima, Minas Gerais, e fez justamente essa pesquisa junto a esse público aí de quase 45.200 pessoas. Tivemos também um impacto no sentido dessa relação, desse emocional das pessoas, estimulando conflitos existenciais. Então, no âmbito da identidade do ser, voltou à tona a grande questão de quem sou eu e quem eu serei. Qual é o propósito da vida e qual é o meu propósito diante da vida? No tocante à alteridade, aquilo que permeia a nossa relação com o outro, vigora a pergunta: quem é o outro? E também qual o seu propósito e qual o propósito dessa questão da convivência com o outro. E no âmbito da realidade, aquilo que nós almejamos alcançar, né, tornar-se, estabelece-se de novo, né, em profundidade, uma reflexão do que é Deus. Existe realmente um determinismo? Existe uma força maior que nos impulsiona a vida? E se essa força maior existe, qual é a nossa relação com ela? O livre-arbítrio é algo inerente e ofertado à individualidade humana? Então, essas questões voltaram à tona na medida que o homem foi convidado a praticar, pelo impositivo do momento, um episódio de reclusão. E essa reclusão é convite para uma reflexão, ou foi e está sendo convite para muitos para uma reflexão em maior profundidade. Nós temos, dentro dessa seara de universo de impactos no mundo,
certamente também impactos muito importantes e muito significativos para o movimento espírita. Nós começamos a entender que, na medida que as nossas atividades presenciais não eram mais possíveis nas nossas casas espíritas, nós tivemos gestores das casas espíritas, diretores, trabalhadores, equipes de trabalho, precisaram contornar essa situação, migrando para o âmbito virtual todas as atividades possíveis a serem exercidas pelos tarefeiros da casa espírita. Então, nós começamos a perceber que houve nesse processo um entendimento de superação da nossa localidade. Por exemplo, nesse momento, eu não estou na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Eu estou fora, né? Por impositivo da pandemia, eu estou morando em Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Mas estou tendo a oportunidade de participar dessa iniciativa da Semana Espírita de Caxias, conversando com vocês, fazendo esse estudo, né? Entrando em um processo de reflexão e estudo com vocês através da internet. Como eu também poderia estar falando nesse momento com o Japão. Então, houve, pelo impositivo do momento, uma quebra de paradigma no sentido de passarmos a entender que, para o exercício das nossas atividades da casa espírita, houve uma superação desse paradigma da localidade. Hoje, um ceareiro espírita pode colaborar não apenas nas atividades da sua casa espírita, como pode colaborar nas atividades federativas de uma outra federativa espírita do nosso Brasil, do nosso país, atuando realmente, vigorosamente como frente única de trabalho em um processo de colaboração com outra federativa, como também podemos implementar esforços e ações na rotina diária de um centro espírita no exterior, por exemplo. Então, vocês conseguem perceber que esse impositivo das atividades passarem a ser exercidas e impulsionadas no ambiente da internet rompeu com essa noção de localidade. O nosso centro espírita hoje em dia ele está aberto para o mundo. Essa realidade traz benefícios e pode vir a trazer malefícios também, questões negativas, que já já a gente vai tratar delas. Mas houve, sem sombra de dúvidas, o fim do paradigma geográfico. Estamos vivendo num continente invisível. É uma expressão que eu gosto muito, porque eu acho que ele retrata muito bem os mecanismos que nós passamos a nos apropriar para lidarmos com esse novo momento. Vivemos num continente invisível. A internet, ela é um continente invisível, onde não existe mais esse impositivo, né, geográfico. Essa expressão, continente invisível, ela não é uma expressão que surge dentro do movimento espírita. É uma expressão que vem a partir de um teórico, grande consultor de empresas, conhecido e renomado executivo japonês, que é chamado para liderar grandes projetos de planejamento estratégico junto a grandes corporações mundiais. Ele, inclusive, é chamado de Senhor Estratégia, Kenichi Omai. E o Kenichi Omai cunhou essa expressão de continente invisível, exatamente querendo pontuar que na grande rede de navegação que é a internet, nós temos condição de explorar e travar contato, interlocução com pessoas que antes nós não teríamos chance de dialogar.
E é justamente nesse processo exploratório, nesse processo de navegação dentro desse grande continente invisível que é a internet, que consiste hoje em dia o maior esforço e a melhor estratégia possível para que nós, divulgadores da Boa Nova, possamos assentar a nossa atenção, assentar o nosso olhar para podermos provocar, proporcionar um bom processo de ocupação nesses continentes cibernéticos que são invisíveis. O que eu quero falar em termos de processo de ocupação? Assim como no passado, a descoberta dos novos mundos, na época do mercantilismo, por exemplo, transformou as coisas em que se acreditava, e essa exploração atual do novo continente também está mudando a nossa relação com o próximo e o nosso processo de organização para atingimento desse objetivo maior, que é a divulgação doutrinária. Nós entendemos, né, o apelo que nos faz o codificador. Ele cita essa ideia tanto na Revista Espírita de 1868, quanto na Revista Espírita de 1863. Um texto onde Kardec vai nos falar sobre a propagação do espiritismo. E nesse olhar do codificador sobre esse processo de propagação do espiritismo, nós vamos entender que Kardec ele distingue 3 fases já ultrapassadas nesse processo de propagação e nos aponta uma 4ª fase, que é a fase que vivenciamos hoje. Ele, no século XIX, projetou a vivência de uma 4ª fase que estamos vivendo hoje no século 2000, no século XXI. Então, em 2020, no século XXI. Então, nós já ultrapassamos a fase que Kardec considera a fase da curiosidade, a primeira fase, a fase dos fenômenos, né? Depois, a partir desses fenômenos, né, houve a fase da observação, que foi justamente aquela fase que reuniu os homens de ciência e o próprio Kardec para reuniu e chamou a atenção para que esses homens de ciência se mobilizassem com esses fenômenos. Depois houve uma 3ª fase, onde esses homens de ciência se arregimentaram para admitir que algo existia além da matéria, e o espiritismo ele se constitui no sentido de ser uma doutrina que explica a relação do mundo físico com essa nova realidade que era para eles a realidade espiritual e como se dava essa dinâmica. E hoje em dia vivemos essa 4ª fase, que Kardec caracteriza como sendo a fase, o período da influência sobre a ordem social. A humanidade, diz Kardec, então, sob a influência dessas ideias, né, de vida futura, de realidade espiritual, interagindo com a realidade material, dessa noção, né, de cumprimento da lei natural e das leis divinas para que possamos adquirir felicidade, né, dentro desse processo de vivência da nossa filiação divina, dentro do campo filosófico religioso da doutrina espírita, fazendo revivecer as ideias da Boa Nova. Então, Kardec diz que essa 4ª fase nos aponta um novo caminho moral. A humanidade, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Então, diante dessa afirmação de Kardec,
na Revista Espírita de 1868, no texto que vai nos falar sobre a propagação do Espiritismo, nós vamos entender que realmente é chegada a hora, é chegado o momento de nos utilizarmos da melhor maneira possível desse ambiente cibernético, desse ambiente virtual, das nossas ações dentro da internet, das videoconferências, das possibilidades de gerarmos conteúdo e pulverizarmos esse conteúdo pela internet, para que nós possamos provocar o atingimento das massas, já que não existe mais o impositivo geográfico, para que nós possamos provocar a entrega de forma abrangente e indistinta dessa mensagem consoladora e renovadora da doutrina espírita. Então, os espíritas e o movimento espírita produz e tem capacidade de produzir conteúdo capaz de alterar a visão de mundo das pessoas. Agir sobre as massas significa se utilizar com sabedoria e eficácia todos esses meios de comunicação de massa que hoje temos à nossa disposição, dentre eles os meios digitais, e prioritariamente os meios digitais nesse momento. E aqui cabe fazer uma pausa e uma reflexão sobre uma pergunta que tem sido recorrente também. Será que depois desse processo de pandemia, onde poderemos voltar a ter os encontros físicos, as atividades presenciais na casa espírita, será que iremos novamente voltar todos os nossos esforços para as atividades presenciais sem mais ter que se utilizar os meios digitais? Acredito que não. Porque nós estamos sendo exercitados em um novo hábito, em uma nova cultura de comportamento, onde, no mínimo, as nossas ações futuras, elas serão híbridas, elas serão misturadas. Nós teremos, sem sombra de dúvidas, iniciativas presenciais na casa espírita, mas outras formas de reunião, outras necessidades, outras estratégias de reunião também serão mantidas pelos meios virtuais, porque eu acredito que nós entramos num caminho sem volta, até por conta da comodidade que o meio virtual nos oferta, no sentido de conseguirmos congregar um imenso número de pessoas sem necessidade de deslocamento. Então, a nossa forma de nos comunicarmos, ela nunca mais vai ser a mesma. As estruturas e as plataformas de videoconferência, acredito eu, que continuarão muito fortes e muito solicitadas no nosso futuro, porque já estamos nos habituando a elas. Existe nesse momento, já toda uma forma de relacionamento de rede. Como eu falei na abertura das nossas reflexões, hoje em dia nós estamos percebendo a importância e o significado do como é bom não termos mais restrições geográficas. Então, essa estrutura de rede, essa capacidade de integração da rede, nos proporciona uma interação com pessoas e com culturas e com povos, com outros estados, com outros grupos, que nos trazem uma riqueza muito grande no sentido das trocas de experiências. E essa comunicação, né, esse convite que está posto para todos nós, não só os divulgadores espíritas, mas para todos os tarefeiros espíritas, é um convite exatamente de podermos agir sobre as massas para provocarmos uma alteração nesse pensar moral do ser humano. Então, essa comunicação que fazemos, ela precisa ser
não apenas informativa, mas ela precisa ser formadora, ela precisa ser formativa. E como é que faremos isso, né? Existe uma outra expressão que nós costumamos falar muito dentro dos nossos esforços e dentro da nossa filosofia de atuação da área de comunicação social espírita. Para que a mensagem esclarecedora e consoladora do Espiritismo, para que essa mensagem ela esteja ao alcance e a serviço de todos no campo moral e espiritual, a comunicação social espírita ela deverá ser exercida com a mesma potência da doutrina que buscamos traduzir. Vejam como isso é sério, como nos demanda imensa responsabilidade. Nós somos tradutores, nós somos esses entregadores, esses mensageiros que entregam a doutrina libertadora, a doutrina capaz de transformar, como previu Kardec, a alteração da mentalidade de todas as sociedades sobre a Terra. Então, esse processo de divulgação, ele precisa ser exercido com muita responsabilidade e com a mesma potência da própria doutrina que tentamos traduzir. E para isso, nós não podemos justamente estacionar apenas no nível informativo. Precisamos estender essa nossa ação para um nível formador. Por isso que falamos que o impositivo do momento é falar ao coração. Fazermos migrar a mensagem do cérebro para o coração. Criarmos essa ponte, essa dinâmica de entrega que venha a atender a todas as vicissitudes humanas. E aí nós voltamos para aquela nossa reflexão sobre a função da casa espírita e como a casa espírita vai passar a se organizar depois desse período de impositivo de reclusão social. A casa espírita, ela é aquele dínamo que irá impulsionar o progresso intelecto-moral da humanidade. Né? Essa transformação intelecto-moral. E essa transformação intelecto-moral, ela vai passar e vai impregnar e vai marcar várias escolas do pensamento humano. A escola do pensamento religioso, a escola do pensamento filosófico, a escola do pensamento científico, a escola do pensamento artístico, expressivo. Todas essas escolas serão impressionadas por essa gama de informação formativa, alterando o entendimento do homem sobre a sua relação com o próximo e a sua relação com Deus, a força criadora do universo. E esse progresso, né, ele começa no nosso exercício interrelacional dentro da casa espírita e não circunscrito à casa espírita. Essa ressalva é importante, porque não podemos e não há mais tempo para reproduzirmos atitudes viciosas do passado. A casa espírita, ela é templo, oficina, escola, né? Onde nós exercitamos todos os insumos evangelizadores que adquirimos da doutrina dos espíritos. Mas esse trabalho, ele não é um trabalho que deve permanecer circunscrito à casa espírita. E por que eu falo de comportamento pernicioso do passado? Porque muitos de nós tivemos origem, na nossa experiência carnal, né,
dentro de um processo religioso equivocado, onde nós exercitávamos, por exemplo, o igrejismo, onde nos era prático, nos era comum sermos pessoas boas apenas dentro da igreja, apenas dentro do templo. Aquele momento era o momento onde nós mascarávamos o nosso comportamento, fingindo sermos pessoas caridosas, fingindo sermos pessoas preocupadas com o nosso mais próximo. Então, naquele momento, havia ali um exercício, não em profundidade, de determinados comportamentos humanos que mascaravam a nossa real situação espiritual, né? Então, já não nos cabe mais esse tipo de procedimento. Todos nós estamos num esforço evolutivo. Todos nós temos, sem sombra de dúvidas, o nosso lado bom e o nosso lado ruim, né? Temos o nosso lado sombra também. E temos o nosso lado luz. E esses lados, eles se equalizam num ir e vir, num lá e cá, o tempo todo, constantemente. Então, a nossa relação com esse conteúdo evangelizador que a doutrina espírita nos faz o tempo todo e nos convoca o tempo todo a um processo de melhoria, ele precisa ser exercitado não apenas restrito dentro do ambiente, da ambiência e das atividades da casa espírita, como precisamos ser testemunhas desse projeto de melhor viver, de sermos pessoas melhores, mais caridosas, mais aperfeiçoadas no nosso cotidiano. Essa nossa relação, por exemplo, dentro do nosso sentimento de religiosidade, essa nossa relação com aquilo que é sagrado, com aquilo que é puro, pode ser exercitada em um ato comum doméstico. Nós poderemos exercitar o lavar a louça, por exemplo, santamente, né? Porque existem atitudes no nosso cotidiano que podem ser exercitadas de uma forma tão dadivosa, de uma forma tão caridosa, que nesse momento estamos exercitando esse nosso sentimento de religiosidade. Então, as 3 dimensões da casa espírita, que é hospital, que é escola e que é templo, essas 3 dimensões, elas precisam ganhar abrangência para a nossa relação com o mundo de uma forma geral, né? Nós precisamos colocar em prática a dimensão hospital, a dimensão templo e a dimensão escola no nosso cotidiano. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. Então, Kardec já nos oferta esse roteiro, reconhecendo que o homem e que o espírita não é ainda um ser perfeito e que precisa mobilizar em si esses esforços para que consigamos entregar para a humanidade esses insumos renovadores da doutrina espírita. Precisamos aprender a conhecer, precisamos aprender a conviver, precisamos aprender a ser, e aprendendo tudo isso, aprenderemos a fazer cristamente, revigorando a ideologia cristã, a essência da doutrina espírita, que não pode perder de vista o seu lado mais importante, que é o seu lado evangelizador, porque é esse lado evangelizador que irá transformar o homem através do entendimento, através do conhecimento, né, das causas primárias, através do conhecimento da realidade do mundo espiritual, através do cumprimento e da vigência
das leis morais e da lei natural, que irá nos ofertar a consequência das esperanças e das consolações. É dessa forma que Kardec organiza o Livro dos Espíritos. Ele parte das causas primárias, nos oferta o entendimento da dinâmica do mundo espiritual, que vai provocar efeitos na nossa relação entre esses dois mundos, nos provocando e nos promovendo como pessoas melhores em níveis morais, nos ofertando uma melhor visão de futuro, exercitando em nós esse manancial de esperança e de consolação. Aprendermos a progredir, revisar as nossas ações e as nossas intenções, avaliar as nossas ações e intenções, se elas são boas ou mais, aprender a avaliar-se sob a perspectiva do outro, aprender a amar o próximo como a si mesmo. Essa foi, na realidade, a maior recomendação de Jesus. Aprender a amar o próximo como a si mesmo. Se nós conseguíssemos cumprir essa sentença, nós já estaríamos validando a nossa atual existência corpórea, né? Aprender a agir caridosamente. Por isso que a doutrina espírita, meus irmãos, se assenta nesse tríplice aspecto. No aspecto científico, que nos faz entender a realidade espiritual e a relação dos dois mundos. No aspecto filosófico, nos ofertando a oportunidade de colocar em exercício todo esse entendimento e toda essa nova visão de mundo. E no aspecto religioso, que fará com que sejamos não apenas conhecedores dessa verdade maior, desse cristianismo, de todas essas informações, desse cristianismo redivivo, mas que nós sejamos os executores dessa nova ideia, né? Eu gosto muito de falar nos nossos encontros de capacitação do nosso grupo de trabalho dos comunicadores espíritas, que nós não somos apenas comunicadores e divulgadores, nós somos mensageiros. E nesse processo de sermos mensageiros, nos compete um impositivo maior, que é o impositivo de darmos testemunho, de exercitarmos na realidade, no nosso cotidiano, aquilo que entregamos enquanto informação e enquanto mensagem. O mensageiro, ele não é apenas um propagandista de ideias, é aquele que vivencia aquilo que fala. Então, que nós possamos ser mensageiros dessa doutrina de luz, testificando em nós o exercício dos seus insumos, para que possamos estabelecer na casa espírita e fora da casa espírita justamente essa dimensão do templo, a dimensão onde daremos seguimento àquela expressão de Jesus, quando ele diz: em verdade afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito e só em espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. E é esse apelo, meus amigos, que eu acredito que, em essência maior, esse período de pandemia, o advento do coronavírus, veio nos ofertar uma convocação. Estamos sendo convocados
não por um inimigo, mas nesse sentido por um aliado, ofertando essa oportunidade de quebra de paradigmas, ofertando uma oportunidade única de alteração dos nossos comportamentos já viciosos e viciados em culturas de ação que não mais pertenciam a um processo de regeneração da humanidade, para que nós possamos agora praticar uma grande viagem, né, com dois destinos. O destino externo, que é poder ofertar a doutrina espírita e o seu poder consolador para o mundo, na sua essência de ideologia cristã. E possamos fazer também essa mesma viagem para o nosso mundo íntimo, alterando questões internas que darão vigor a essa nossa relação mais íntima com o nosso Criador. Muita paz para todos. Espero ter contribuído de alguma forma para a arregimentação de emoções e de pensamentos e que possamos colocar esses pensamentos em prática para a alteração da nossa realidade, para uma realidade mais feliz e mais venturosa. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais.